Olá, meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro de Orlando Boyer, que você pode encontrar nas livrarias ou ver e ouvir no YouTube. É gratuito. Hoje eu vim aqui falar sobre um missionário na China. Isso mesmo, na China. Mas como um missionário na China? Nós podemos dizer que esse missionário, ele começou o seu trabalho já na China. Ele era chinês. Mas primeiro teve um missionário que levou a palavra até ele. Nós não sabemos o nome desse missionário, mas o que recebeu a palavra virou seu porta-voz. O nome desse pastor amado, o líder chinês, pastor Yi. Yi nasceu em 1836. E já com uma certa idade na China, na cidade ou no vilarejo ou na província, como vocês quiserem chamar, de Shanxi, ele com os seus companheiros dessa cidade, a maioria da população, eram todos viciados em ópio. Ópio, para vocês terem uma ideia, é a praga que chegou do Ocidente, do homem branco, como eles diziam, do estrangeiro para eles. Era uma cidade, um vilarejo, uma província muito próspera, mas com a chegada do ópio, eles passavam o dia inteiro fumando ópio. E nós sabemos que droga não é fácil de se libertar. Mas esse missionário que esteve na China ganhou essa alma. E esse senhor, o pastor Yi, que depois se transformou em pastor, o senhor Yi, ele não era uma pessoa que não tinha cultura. Era um dos homens mais sábios da cidade. Ninguém imaginava que ele, um homem tão inteligente, poderia se converter à religião dos estrangeiros, a ser um crente. Mas ele recebeu tão bem essa palavra, que isso inundou a sua alma. E ele começou a pregar na sua casa, para sua esposa e para sua família. Sua esposa ficou abismada, não entendia, porque todos pertenciam ao confucionismo, vamos dizer assim. Eram adeptos a Confúcio, com seus rituais, e outras religiões pagãs que tinham ali, de alguns deuses. E ele começou a fazer culto familiar. Você já fez algum culto familiar em sua casa? Ele começou a fazer. E sua esposa começou a ver a diferença. Porque nós temos que fazer a diferença não por aquilo que falamos, mas sim por aquilo que fazemos. E quando ela começou a perceber isso, ela começou a mudar, porque o seu marido estava se transformando, já tinha se transformado. E ela começou a acompanhar o marido, e ele fazia o culto familiar todos os dias. Se libertou do ópio, mesmo sabendo que uma droga é muito difícil de se libertar.
E a sua esposa começou a segui-lo. Mas para que isso tudo ocorresse, ele orava e jejuava. Orava muito e sabia que quando ocorria algo de errado, que era o inimigo, Satanás, é porque ele tinha orado menos, orado pouco, jejuado pouco. Essa era a sua visão. Então orava mais e combatia isso. E sua esposa começou a seguir. E começaram a fazer cultos e trazer outras pessoas para sua casa. Mas um dia a sua própria esposa ficou endemoniada. Você já sentiu isso na sua família? Que tem alguém que parece um demônio? Um anjo fora de lugar vira um grande demônio. Esta frase eu nunca esqueci. E a sua esposa estava endemoniada. E aí começaram a olhar para o senhor Issi e sua esposa, a senhora Issi, e falar: isso daí é uma religião dos estrangeiros, do demônio, do diabo. E ele orou e jejuou mais. E impôs as mãos num dia, num culto, sobre ela quando ela estava endemoniada, e na mesma hora ela voltou a si e foi liberta de uma vez por todas. E aí o vilarejo, a cidade, a província de Shanxi percebeu que a religião dele, o Deus que ele cria, era um Deus verdadeiro. E começaram a buscá-lo, esse Deus, através do Senhor Issi e da sua esposa Issi, e dos cultos familiares. Um dia, na cidade, pediram para ele ser um dos principais da cidade. Na realidade, seria o prefeito da cidade. E ele falou: não, não quero. Não, mas nós precisamos de você, você é uma pessoa sábia, você precisa cuidar de nós. Ele falou: não, não quero. Eu tenho que manter o meu culto familiar com a minha família, com vocês, não posso estar em outra obra. E porque também, se ele pertencesse à prefeitura da cidade, vamos dizer assim, ele teria que participar de todas as festas pagãs, cheias de ídolos, e ele não queria isso. E ele falou: tem sim um jeito de eu participar como prefeito da cidade. Se vocês tirarem todos esses ídolos e fecharem o lugar onde vocês fazem essa idolatria toda. Voltaram para casa muito insatisfeitos. Mas no dia seguinte se reuniram e falaram: não, nós queremos, nós tiramos todos os ídolos. Veja que coisa. Só com oração e jejum. E pregar o Evangelho. Ele ficou por 1, 2, 3 anos seguidos como prefeito daquela cidade. E aí começou a pensar em coisas melhores para aquela cidade. Se todos já tinham o problema de serem viciados no ópio, era difícil você converter uma pessoa do ópio. Mas ele impunha as mãos e a pessoa ficava livre. Mas ele começou a fazer abrigos para cuidar dessas pessoas, desses viciados, dessas pessoas que eram doentes. Junto desse trabalho, eles usavam uma pílula que vinha do exterior. Mas o governo não ajudava e faltava. E ele pediu ao Espírito Santo que revelasse ao seu coração a fórmula. Ele começou a produzir essa pílula. E funcionou. Principalmente no momento mais difícil, que é a abstinência. E muitos, mas muitos, foram libertos. Para vocês terem uma ideia, ele levou isso para outras cidades, mas ele não tinha condições financeiras. Mas a sua própria esposa se dispôs a dar todas as suas joias que ela tinha recebido de casamento, que era da cultura chinesa, aquela mulher ter todos esses adereços.
Ele não quis aceitar no primeiro momento, mas ela falou: a causa de Deus é mais importante. E ele foi para outra cidade e lá montou também outros abrigos e libertou muitas pessoas do demônio e do vício. E muitos se entregaram ao Senhor Jesus com a salvação. E ele tinha como rumo certo uma palavra que está em Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E se imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. É o que ele fazia. Ele praticava a palavra de Deus. Na China. Um missionário local chinês. Para vocês terem uma ideia, a obra pioneira que ele deixou foi, vamos dizer assim, nas províncias ou nas cidades de Shaoyang, não sei se é assim que pronuncia, Tengchun, Hongshou, Taiwan e Pingyang. E dezenas de outros lugares. Ele foi um farol ali. Ele dissipou as trevas, o paganismo na China. Os abrigos e as igrejas fundadas nesses lugares permanecem como um imponente monumento à sua memória. Nós, às vezes, temos preconceito com algum país, ou com uma raça, ou com uma pessoa. Aquele missionário, que nós não temos o nome aqui, que pregou por Senhor, e se não teve esse preconceito. E também foi numa época em que era difícil fazer uma viagem tão longa. Até hoje, os cristãos começaram assim. Sabemos que tem uma perseguição muito grande hoje na China, mas a igreja hoje tem 7% da população chinesa, em torno de quase 100 milhões de pessoas. Começou lá atrás. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que levar a palavra de Deus para todos os lugares, para todas as nações. E eu queria fazer algo diferente hoje. Eu queria fazer uma oração com você que está me ouvindo. Se você sentir de um dia ser um missionário, vamos orar junto. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor é fiel e justo na sua palavra, Senhor. E eu creio que essa pessoa que está orando comigo sentiu no coração de seguir em missões. Mas antes de tudo, ele vai começar a sua missão em sua casa, orando e jejuando e sendo gentil com as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples, não precisa de muita coisa. Jesus falou: apenas creia. E é isso que nós devemos fazer. Se você gostou dessa história, acompanhe outras que farei todos os sábados. Mas você pode assistir a qualquer dia na sua casa. Nos acompanhe nas redes sociais, no nosso canal Mensagem Diária. Amanhã, domingo, esta mensagem estará escrita no nosso site. É um pequeno resumo. www.mensagemdiaria.com.br. Deixe seu like. Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Até a próxima história.